Olá, tudo bem? Eu sou a Beth, criadora do método Excelera. E para você que nunca ouviu falar nesse método, o método Excelera ajuda tanto pessoas quanto empresas a transformarem os seus dados em resultados de maneira eficiente e usando hoje como base o Excel, mas também é um método que pode ser aplicado com outras ferramentas como Google Sheets, enfim, qualquer ferramenta que você utilize dados, ok? Esse é o nosso primeiro vídeo do canal e nada mais justo como no primeiro vídeo apresentar a primeira fórmula que nós costumamos sofrer quando falamos em Excel. E a primeira fórmula que a gente sofre é o VLOOKUP, na versão em inglês, e o PROC-V, na versão português. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo super simples e único para você nunca mais esquecer, nunca mais errar essa fórmula. Vamos lá? Começando aqui a nossa fórmula do PROC-V, ou em inglês o nosso VLOOKUP. Meu Excel aqui é em inglês, ok? Então vamos fazer a fórmula aqui em inglês. Qual é o objetivo? Eu quero trazer aqui a data de nascimento desse código aqui, que termina em 8635. Olhando a nossa tabela aqui, eu vou chamar isso aqui de tabela A, ok? Olhando a nossa tabela A, onde é que está o nosso 8635? Assim, no olho encontramos aqui, não é? É a Valéria. E a idade de nascimento dela está aqui, 28 de dezembro de 70. Então, como é que eu construo uma fórmula de tal maneira que me traga exatamente a data de nascimento da Valéria? Bom, o que eu tenho que lembrar? A fórmula é uma fórmula de busca, não é? Eu tenho essa minha informação aqui, eu vou chamar isso aqui de tabela B, ok? Eu tenho essa minha tabelinha B e eu quero buscar na tabela a data de nascimento desse código, não é? O que tem em comum a tabela A com a tabela B? Tem em comum o código, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma fórmula de busca que use como referência o meu código, ok? Para me retornar o quê? A minha data de nascimento. Então, começando a construir a minha fórmula, eu vou construir aqui o meu VLOOKUP. Repare que quando eu escrevo VLOOKUP, ele já tenta me dar aqui algumas dicas. Eu vou clicar aqui no meu FX para construir com você o passo a passo dessa fórmula. Ok? Bom, como é que é o passo a passo dessa fórmula? Ele está me pedindo aqui 4 argumentos, ok? Os que estão a negrito são argumentos que eu preciso preencher. O que não está a negrito é um argumento que eu posso preencher ou não. Nesse caso, como eu quero buscar exatamente a data de nascimento desse código 8635, eu vou preencher os 4 argumentos. Em outros vídeos depois eu vou criar outras situações explicando melhor quando você deve usar quando você pode não preencher o último argumento, ok? Então, pensando que o Excel vai te fazer perguntas para você, onde você vai responder para ele o que ele precisa para poder preencher a sua fórmula, o Excel te pergunta agora assim: Beth, qual é a informação que eu tenho que procurar na minha tabela A, ok? Bom, o que você quer procurar é o quê? É o código. Por que é o código? Porque o código é a única informação que você tem tanto na sua tabela B quanto na sua tabela A. O que o Excel tem que buscar é uma informação que ele tem na sua tabela B, mas que também tem na tabela A. Para quê? Para ele fazer um match, não é? Ele procura aqui e acha aqui. Imagina uma chave com uma fechadura, não é? Eu tenho que ter a chave e eu tenho que ter um buraquinho aqui que caiba exatamente essa chave, não é? Então, portanto, o meu valor que eu vou procurar é o meu código, ok? Aí o Excel falou assim: ok, Beth, já entendi que o que eu tenho que procurar é o código 8635. Mas onde é que eu vou procurar esse 8635? E nesse momento você vai preencher aqui um intervalo no qual ele deve procurar a informação. E que intervalo é esse? É a sua tabela A. Agora, repara uma coisa. Quando eu selecionar a tabela, eu vou selecionar e automaticamente eu vou apertar F4. Por quê? Porque eu vou fixar tanto a minha coluna quanto a minha linha. Por quê? Porque quando eu for usar essa fórmula em outros códigos, imagina que eu tivesse que copiar a fórmula para baixo. Eu ia lá e fixava o meu intervalo. É importante você sempre fixar. Eu já fixo mesmo quando não puxo a fórmula para baixo, ok? E o número da coluna, ele vai perguntar: ok, Beth, eu já sei que eu tenho que procurar o 8635, já sei que eu tenho que procurar do B3 até o D13, mas qual é o número da coluna onde tem a informação que você quer, não é? E qual é a informação que nós queremos? É a data de nascimento. Então, dentro da minha tabela A, ok? Qual é a coluna que representa a minha data de nascimento? Repara que a minha tabela A primeira coluna é a coluna B. A segunda coluna é o nome, não é? Que é a coluna C. E é a terceira coluna que é a data de nascimento. Então é aqui que eu vou colocar o número 3, ok?
Por fim, o Excel vai te perguntar assim, Beth, mas você quer uma correspondência exata ou uma aproximada? O que ele quer dizer com isso? Olha, eu vou procurar o 8635. Se eu não achar o 8635, eu posso te trazer um número próximo ou tem que ser o 8635, senão não pode ser outra coisa. Como você quer exatamente aquele valor, você não quer um valor aproximado, você quer aquele valor exato, e tá aqui, find an exact match, ou seja, encontrar o valor exato. Você vai colocar false, que equivale também a colocar zero. Repara que quando eu preencho zero aqui, ele já te dá false. E aqui embaixo ele já te dá a resposta. Não tá aqui em formato de data, ok? Mas isso aqui já é a data de nascimento. Eu vou clicar aqui em OK e repara que ele já tá me trazendo aqui a data de nascimento. Tá bom? Agora, coisas importantes que você precisa saber sobre o PROC-V. Vou abrir de novo meu FX. O que as pessoas costumam errar? As pessoas costumam dizer para o Excel qual é a informação que está procurando. Ela só pensa assim, eu preciso da data de nascimento, eu preciso da data de nascimento, mas não entendem que o Excel precisa de um ponto de referência, ok? Para fazer a busca dele. E o ponto de referência é sempre essa informação aqui, o código, ok? Segunda coisa que as pessoas costumam errar. As pessoas costumam esquecer de fixar o seu intervalo. E como esquecem de fixar um intervalo, ok? Elas, quando puxam a fórmula para baixo, imagina numa base de dados que é lista, suspensa, ok? A pessoa acaba por esquecer de fixar e a fórmula deixa de funcionar para algumas pessoas, para algumas buscas, tá bom? O que as pessoas costumam errar? Elas costumam errar aqui o número da coluna. Elas às vezes colocam o número da coluna do Excel, que no caso seria a coluna D4. Elas não colocam o número da coluna que equivale ao intervalo que eu estou buscando, ok? Então, para além de que as pessoas também costumam errar de não colocar nada nesse argumento, ou colocar verdadeiro, tá bom? Então, essa é a nossa fórmula do PROC-V. Agora, eu vou te mostrar como é que o Excel funciona, como é que ele calcula por trás, como é que ele pensa para chegar a esse resultado. Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui com a minha estrutura do meu método Excelera, né? E vou aqui dentro das minhas fórmulas básicas. A minha fórmula do PROC-V é uma fórmula de busca, então eu vou aqui dentro das minhas fórmulas de busca. Aqui dentro de fórmulas, eu vou encontrar o meu PROC-V. PROC-V, Brasil, PROC-V, Portugal, VLOOKUP em inglês. Como é que o PROC-V funciona, ok? Imagina o nosso código, que é o 8635. Ele é a nossa célula referência, ok? Então, a nossa célula referência é o 8635 e esse intervalo de busca aqui que está em roxo é aquele nosso intervalo do B3 ao D13, ok? Então, o que o Excel vai fazer? O Excel vai esquecer de todas as células que estão fora desse intervalo. Ele vai focar única e exclusivamente no intervalo do B3 ao D13, ok? Ele vai para a primeira célula desse intervalo, ou seja, ele vai na primeira coluna, ok? De cima para baixo e vai começar a rastrear, ok? Ele vai vir aqui e vai procurar. Essa célula é a tal que termina em 8635? Não. Passa para a próxima. É essa? Não. Passa para a próxima. E ele vai fazendo isso até chegar no final. Se ele no final não encontrar nada, como a minha correspondência, eu queria uma correspondência exata, ele vai me retornar erro. Mas se ele encontrar o meu 8635, ele vai falar assim, ok, já encontrei a célula referência, né? Que é aquela célula que eu falei da chave, né? Agora que eu encontrei a minha célula-chave, eu tenho que pegar o meu resultado, né? Eu tenho que pegar a tal data de nascimento, que é o que estão me pedindo. Só que eu cheguei aqui, o que ele vai fazer agora? Ele vai andar para a direita, sempre para a direita, nunca para a esquerda. Ele vai andar para a direita o número de colunas que eu pedi para ele. Eu dei para ele o número de colunas 3, não é? Se eu dei para ele o número de coluna 3, o que ele vai fazer? Eu estou na primeira, passo para a segunda, passo para a terceira. Nesse nosso exemplo aqui seria o 4, ok? Então ele encontra aqui a minha célula resultado. Por que é importante saber essa estrutura? Porque imagina que na sua tabela eu tenha 2 vezes o número 8635. Ele vai sempre retornar o seu primeiro 8635. Ele nunca vai retornar o resultado do segundo 8635, porque ele vai procurar o primeiro que ele encontrar de cima para baixo, ele vai andar para a direita e vai te trazer o resultado. Ok? Por que é importante saber essa estrutura? Porque se você não souber que ele vai procurar sempre na primeira coluna, você nunca vai pensar que o seu intervalo de busca tem que começar sempre com a coluna que tem o seu código de referência.
Voltando aqui para o Excel, o que eu quero dizer? Se eu fizer esse meu PROC-V usando esse intervalo aqui, ele vai me dar erro. Por quê? Porque ele vai chegar na primeira coluna do nome, ele vai descer, ele não vai procurar, não vai encontrar código nenhum e vai me retornar erro, ok? Então é importante a primeira coluna do seu intervalo ter exatamente o seu código de busca, ok? E é importante, a sua coluna resposta, que no caso é a 3, também está contido nesse seu intervalo, né? Tem 1, 2, 3, ok, tá correto. Se eu fizesse aqui 2, se eu encolhesse aqui o meu intervalo, também ia me dar ref. Por quê? Porque não tem coluna 3 nesse meu intervalo, ok? Então, é isso. Aqui eu consegui, pelo menos tentei passar para você algumas dicas de como funciona a fórmula do PROC-V. Por último, voltando ainda aqui na nossa figura, eu gosto de brincar que o nosso PROC-V funciona como um cavalo no xadrez. Ele anda sempre em L, ok? Eu não sei se ajuda ou não, mas fica aí também essa dica. Bom, então foi isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a melhorar a sua fórmula do PROC-V, por favor, deixa aqui um comentário embaixo pra gente saber que, pronto, que esse vídeo tá ajudando as pessoas de alguma maneira, tá? Se você gostou também, não deixa de dar o seu like e subscrever no nosso canal, porque a nossa tendência agora é publicar aqui muito mais vídeos, não só de fórmulas, mas de maneiras de trabalhar o Excel de maneira eficiente. Se quiser saber mais sobre o método Excelera, acesse o link que tá aqui embaixo, tá bom? E é isso. Obrigada e até a próxima!